vocês da instalação de uma frente parlamentar que visa discutir as questões referentes ao acesso ao diagnóstico dos pacientes com doenças raras. Um projeto do vereador Alvoni Medina, uma luta dele já de bastante tempo, e que tem como objetivo entrar nas atribuições do município. Para nós termos uma ideia, Porto Alegre tem na sua rede de atenção básica, Porto Alegre, que é a capital, tem na sua rede de atenção básica, até pouco tempo, tinha um reumatologista, por exemplo. E isso acaba repercutindo na dificuldade que se tem no diagnóstico ou no diagnóstico diferencial das doenças mais raras. Né? Então, neurologia dentro da rede de atenção especializada em Porto Alegre é uma das especialidades que tem a maior demanda reprimida, para a gente ter uma outra ideia. Então, realmente se tem uma grande dificuldade de fazer o diagnóstico das patologias e com isso dar acesso ao início do tratamento. Nós sabemos que muitas das doenças que vocês representam nas associações, e aí falo para as entidades associativas que se reúnem para melhorar o diagnóstico e tratamento e ressocialização desse paciente, muitas das associações muitas das doenças acabam tendo dificuldade nesse tratamento, nesse diagnóstico, tendo dificuldade nesse tratamento, e com isso a doença, principalmente essas doenças, acabam tendo uma progressão grande no seu início. E aí nós temos um prognóstico cada vez mais reservado. Então, quero saudar a presença de vocês, quero enaltecer o trabalho que vem sendo desenvolvido na Câmara Municipal. Nós temos que realmente enfrentar isso, ampliar o diagnóstico, dar possibilidade das pessoas terem esse acesso, e no âmbito da Assembleia Legislativa, talvez o que seja mais atinente a nós, deputado Valdeci, além de mapear exatamente o fluxo desses pacientes. Eu cito o caso da oncologia, que é o caso que nós vamos trabalhar numa comissão especial no segundo semestre. O que acontece? Oncologia infantil. Nós temos 7 grandes hospitais, 7 grandes centros de referência no Estado. O Estado não sabe ainda quantos casos tem exatamente quantos casos tem oncológicos infantis. Não se tem nenhuma incidência. Uma incidência. Está com já a presença do representante do Simers. E o Estado não sabe nem quantos casos tem exatamente de casos oncológicos novos do Estado. Então não sabe nem a magnitude do problema. Se acredita epidemiologicamente que seja em torno de 500 casos novos, 500 a 600 casos novos de câncer infantil. A capacidade instalada do Estado de atender nesses centros de referência é de 1.200 pacientes novos. Então, nós temos condição de absorver toda a capacidade instalada. No entanto, nos rincões do Estado, nos pontos mais distantes, ainda existe pacientes oncológicos infantis que levam 3 a 4 meses para chegar no centro de referência. Isso não tem explicação. Isso não tem explicação. Então, nós precisamos realmente apurar esse fluxo e melhorar esse fluxo dos pacientes. E também, a outra questão, deputado Valdeci, deputado Mainardi, deputada Luciana, é a questão do tratamento. Nós precisamos atuar na questão do acesso à medicação. O que nós estamos observando? O Estado tem de sequestro de bens, doutora, de sequestro de bens, de bloqueio de bens mensais por medicamentos, 30 milhões de reais. São 30 milhões de reais. Como é que é esse fluxo?
o paciente recebe a receita do seu médico, vai na Secretaria Estadual da Saúde, protocola o pedido da medicação. Esse pedido, via de regra, ele é indeferido pelo Estado. Ele é indeferido. Aí o cidadão pega aquele deferimento, vai na Defensoria Pública, ou contrata um advogado, né? Ou contrata um advogado, e solicita judicialmente essa medicação. O juiz sentencia que o Estado deve dar e determina os 3 orçamentos. Ele vai no comércio, ele vai na farmácia e faz os 3 orçamentos. Esse valor, normalmente, é 30% maior do que o valor de referência. E ele está comprando nas farmácias. Nas farmácias. É 30% maior que o valor de referência. Se o Estado tiver a previsibilidade destes gastos, isso basta olhar os medicamentos que são deferidos, as sentenças judiciais que são deferidas. Se ele tiver a previsibilidade, ele pode fazer um pregão eletrônico ou licitar. E aí o valor vai ser 20% menor do que esse valor de referência. Ou seja, o gap é a distância entre o valor que é sequestrado de bens do Estado e o que ele pagaria se fizesse o pregão ou a licitação é 50%, é metade do valor do remédio. Não falo nem na lógica que tem trabalhado muito bem aqui a deputada Fran, que é a questão do reaproveitamento dessas, digamos assim, sobras de remédios. Ou seja, o Estado acaba dando remédios a mais, muitas vezes, nessas situações. Então, não falo nem disso. Só estou falando aqui do gap que se encontra entre aquele remédio que seria licitado ou pregão eletrônico da indústria, a partir da previsibilidade, e a compra a partir dos 3 orçamentos da farmácia. E aí eu acho que, doutor Eduardo, nós vamos ter um grande trabalho de poder fazer um grande consenso, assim, a Assembleia Legislativa, os médicos, a Secretaria Estadual de Saúde, Defensoria Pública, participação do Ministério Público importante, do Judiciário, no sentido de fazer um grande entendimento de uma lista básica de medicações, para que o Estado possa ter essa previsibilidade. Então essa é a proposta que já, de encaminhamento, depois que já deixa o deputado Valdeci, para a gente trabalhar esse tema. E esse tema não é de um deputado só, esse tema é da casa. Esse tema precisa ser trabalhado de forma coletiva, deputado Mainardi, porque senão não se chega a nenhum resultado. Se a gente não trabalhar coletivamente essa questão, e com isso os pacientes, né, os pacientes vão ter um acesso melhor à medicação, tanto os pacientes oncológicos quanto os pacientes que sofrem de doenças raras. Quero agradecer também a presença da doutora Regina Rison, né? Depois eu já passo para o... Então vamos dar início à nossa audiência. Eu peço que a assessoria me auxilie aqui na sequência da nossa audiência. Eu vou fazer o seguinte, como o deputado Valdeci é o proponente, eu já vou transferir ao deputado Valdeci a condução dos trabalhos, sempre agradecendo a presença de todos e dizer que da importância de todas as associações, todas as entidades estarem juntas nesse mesmo processo. Muito obrigado.